Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como obter dados do banco de dados SAP HANA para publicar no Power BI serviço, garantindo que esses dados sejam atualizados corretamente. Espero que goste. Não esquece de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. Vamos lá! Utilizando o Power BI Desktop, iremos clicar no botão Obter Dados. Aqui temos os conectores mais conhecidos. Escolheremos a opção Mais e na janela que abriu, clicar no item Banco de Dados. Temos aqui vários conectores exclusivos de banco de dados, como o próprio SQL Server, Oracle, MySQL, entre outros. Iremos clicar assim na opção Banco de Dados do SAP HANA e para confirmar essa janela, clicamos no botão Conectar. Nesse momento recebemos a mensagem que para utilizar esse conector será necessário instalar componentes adicionais no seu computador. Portanto, precisamos instalar o driver de conexão ODBC desse banco de dados. Lembrando que isso não acontece com o banco de dados SQL Server, pois a Microsoft, que é o mesmo desenvolvedor também do sistema operacional, mantém todos os drivers necessários já instalados. Podemos inclusive clicar no link disponível dessa janela para que o navegador apresente a página internet de downloads da empresa SAP. Podemos até nos aventurar por aqui, mas como eu já tenho a página contendo o nosso download necessário, já iremos diretamente para ela. E para facilitar, deixarei o link dessa página na descrição desse vídeo. Agora coloca no comentário se você já sabia que era possível criar uma conta gratuita por 90 dias nos serviços do SAP. Pois é, eu estou utilizando os recursos como o próprio banco de dados SAP na nuvem e poderia anexar a essa instância um Data Lake, como também outros serviços. Então, eu criei o meu banco de dados, criei a tabela e importando os dados em formato CSV, armazenei nessa estrutura disponível na nuvem. E com tudo configurado corretamente, podemos copiar o endereço do ponto de extremidade para ser utilizado na conexão com o meu Power BI. Continuando, iremos clicar no link do driver 64 bits do sistema operacional Windows e ler os termos da licença e aceitar clicando no botão logo abaixo. E enquanto o arquivo está efetuando o download, somos informados também lá embaixo que esse driver necessita do Java Runtime instalado em seu computador. Então, acessando a página de download do Java Runtime, iremos clicar no link da versão 64 bits do Windows. Também deixei a URL dessa página na descrição do meu vídeo. Vamos aproveitar que este arquivo é bem menor e como já foi concluído o download mais rapidamente, iremos começar por ele a execução. E a instalação é simples, basta clicar no botão instalar sem alterar ou escolher qualquer outra opção. Ao finalizar com sucesso, vamos para o download do drive ODBC do SAP HANA ou SAP HANA. Ele é um arquivo compactado, isso quer dizer que precisamos descompactá-lo na sua pasta, utilizando a própria opção extrair tudo existente no menu de contexto do botão direito. Clicamos no botão extrair e ao finalizar executamos o arquivo de setup. Mantemos as configurações já definidas e clicamos em próximo. Somos apresentados a uma tela de resumo informando que todos os componentes serão instalados em seu computador. Basta agora clicar no botão instalar. Ao finalizar com sucesso, nós temos inclusive a possibilidade de ver o logo de instalação, onde esta funcionalidade é utilizada para os super usuários. Clicamos assim no botão finalizar
E aproveito para informar que tem outro vídeo no canal que utilizamos esse mesmo procedimento para copiar os dados do banco de dados SAP HANA utilizando o Azure Data Factory. Agora, voltando para o Power BI Desktop, clicamos novamente no botão Obter Dados e na opção Mais escolhemos o conector do banco de dados SAP HANA na lista de opções, como fizemos da primeira vez. Colamos assim o endereço do ponto de extremidade da instância desse servidor, removendo a porta de acesso, pois iremos definir na opção logo ao lado, mantendo assim o modo de conectividade para importação. Clicamos no botão OK e na próxima janela clicamos na opção Banco de Dados, informando o usuário e senha, e desmarcamos a opção de validar o certificado do servidor. Temos aqui a conexão funcionando com sucesso, mas com um pequeno probleminha. Pois é, nós não temos aqui nenhum objeto sendo exibido, e tendo como referência algumas páginas de internet e o próprio fórum de questionamento do Power BI, eu descobri que esse conector apresenta apenas os cubos de dados criados no SAP HANA. Para lidar com essa situação, nós temos duas formas, e a primeira delas é a mais fácil. Sendo assim, clicamos no botão Cancelar e fazemos o procedimento novamente. A diferença aqui é que podemos, nas opções avançadas, escrever o código SQL para recuperar todas as colunas de todos os registros da tabela desejada. Precisamos conhecer antecipadamente o nome dessa tabela. Clicamos no botão OK para confirmar e temos aqui a pré-visualização dos nossos dados. E apenas para garantir o tipo de dados de cada coluna, irei clicar no botão Transformar dados. A coluna que armazena as datas está em formato de texto. Irei alterar para o tipo de dados Data. Vemos que uma nova etapa foi aplicada e ao clicar na primeira etapa em questão, temos o código utilizado na barra de fórmula, tanto informando o conector utilizado, quanto habilitando a funcionalidade Query Folding. Irei renomear o nome dessa tabela e, sem alterar nada mais nas etapas existentes, clicamos no botão Fechar e Aplicar. Aguardamos assim o modelo de dados importar os registros e, ao finalizar com sucesso, temos a estrutura da nossa tabela sendo apresentada no painel ao lado, chamado Dados. Agora iremos publicar esse relatório na área de trabalho Power BI Serviço e, para isso, salvamos o arquivo definindo o nome. Lembrando que este nome será utilizado para salvar tanto o relatório quanto o conjunto de dados lá no Power BI da nuvem. Clicamos no botão Publicar e selecionamos a área de trabalho desejada. Com esse processo finalizado com sucesso, acessamos a página do Power BI Serviço e, utilizando o botão do lado esquerdo Áreas de Trabalho, clicamos naquela que acabamos de publicar o nosso relatório. Portanto, nós podemos clicar no objeto conjunto de dados e atualizar tanto manualmente como agendar essa atualização. O importante aqui é entender, na primeira vez que você publica os objetos, é necessário fornecer as credenciais para conexão ao conjunto de dados, pois o Power BI não captura essa informação do relatório. Sendo assim, clicamos no botão Engrenagem e na opção Configurações, clicamos na aba Conjunto de Dados e no objeto que desejamos configurar. E é importante entender que esta conexão, como necessita do driver DBC instalado na minha máquina, iremos utilizar o Gateway do Power BI, onde o procedimento dessa instalação também foi apresentado em outro vídeo do canal. Continuando, clicamos no link Editar Credenciais, definimos o usuário e a senha do banco de dados e escolhemos o nível de privacidade desses dados. Para concluir, clicamos no botão
efetuar login. Voltando assim para a lista de objetos, clicamos na opção atualizar agora. Temos aqui sua conclusão com sucesso. E retornando para o Power BI, como comentei anteriormente, iremos nos conectar ao SAP HANA utilizando a segunda forma. Clicamos no botão iniciar do sistema operacional Windows e pesquisamos pela palavra ODBC. Temos aqui duas versões que iremos utilizar a opção 64 bits, que é a mesma utilizada pelo Drive SAP HANA que instalamos. E na janela apresentada iremos adicionar uma nova fonte de dados do usuário, DSN. Escolhemos assim o Drive SAP HANA e clicamos no botão finalizar. Na próxima janela definimos o nome dessa conexão, o tipo de banco de dados e, neste caso, o banco de dados SAP HANA com a instância única. Colamos assim o mesmo caminho utilizado anteriormente, definimos a porta de conexão e clicamos no botão testar conexão. Definimos aqui o usuário e a senha. E é importante entender que esta etapa apenas testa a sua conexão e não salva nem o usuário nem a senha, sendo necessário informar essas credenciais lá no Power BI Desktop e também no Power BI Serviço. Clicamos no botão OK para confirmar. A conexão foi efetuada com sucesso. Agora iremos voltar para o Power BI Desktop. Clicamos no botão obter dados. Ao invés de utilizarmos o conector do SAP HANA, nós iremos utilizar o conector ODBC. Agora clicamos no botão conectar e selecionamos a fonte de dados configurada e clicamos no botão OK. Definimos novamente o usuário e senha do banco de dados e, por fim, clicamos no botão conectar. Agora todos os objetos estão apresentados e na pasta específica do meu usuário temos aqui a mesma tabela que recuperamos os registros anteriormente. Agora os próximos procedimentos são os mesmos. Nós iremos transformar os dados no Power Query, nós iremos salvar este arquivo e publicá-lo lá no Power BI Serviço. Lembrando também que necessitamos editar as credenciais para que a atualização, seja ela manual quanto agendada, ocorra sem nenhum problema. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal, caso já não tenha feito. Agradeço a sua presença e te vejo no próximo vídeo.